Olá, muito boa tarde. Voltamos a falar ao vivo, direto da redação do Canal 25. Agora 4 horas e 35 minutos. Está começando mais uma Central de Notícias. Hoje, como você já sabe, toda quinta-feira é sempre no espaço da 1h30. Mas essa semana, excepcionalmente, será às 4h30. Está começando o Portfólio, que a gente, essa semana, por causa do DEB, que acontece no final de semana, então houve uma mudança de horário. Mas está começando mais um Portfólio. Hoje a gente vai falar sobre produção de comerciais. Temos aqui uma maquiadora e um produtor de vídeo. Se você está interessado, continue ligado. Está começando mais um Portfólio. Aí, a nossa maquiadora é a Jane Oliveira Rios e o produtor é o Jorge Marcelo Oliveira. Tudo bem? Tudo. Obrigada pela participação de Imagina. Vocês. Eles vão falar aqui pra gente como é que é os bastidores, como é que são os bastidores aqui, porque o que a gente vê no vídeo tá tudo muito fácil, é tudo muito bonito, mas na verdade a coisa é mais difícil, né? Não é tão simples como parece. Como é que é o trabalho de maquiadora, Jane? Bom, você falou assim atrás, né, nos bastidores, não é água com açúcar. Aquilo que você vê prontinho, fácil de fazer. A gente rala e leva a fama de que não trabalha, de que faz muito pouco. E faz muito, né? Porque Faz muito. precisa conserta dali, ajeita daqui, Paciência, precisa de muita paciência. muita paciência. Como é que você começou nessa carreira, Jane, de maquiadora? Bom, você que começou já no meio ou começou pintando o livrinho da mamãe? Começou As desde carinhas o que começo. tinha nas revistas, eu pintava todas, propagandas, eu já maquilava as bonequinhas no papel. Eu acho que isso era meu começo. Hoje eu acho que isso era meu começo, porque eu gosto de trabalhar com o rosto e com a expressividade humana, né? Então, E começou, você fez alguma faculdade? Fez faculdade filosofia. de filosofia? De filosofia. A faculdade, então, não tem nada a ver com, Nada com a o ver. trabalho. Não, não tenho. Eu acho que eu deveria ter feito artes plásticas, pelo menos, né? Mas não. E fui fazendo, a minha formação é livre, como o maquiador tem uma formação livre, né? E eu busco muito isso. E o que mais que eu posso te acrescentar? Como é que Eu foi? não estou acostumada a ficar na frente das câmeras. Eles estão aqui nervosos porque eles estão acostumados a ficar do lado de trás. Agora estão aqui na frente, tá mais difícil, é mais complicado. É Por bem isso que a gente diferente. respeita muito aquele que fica em frente às Isso, é câmeras. A verdade. gente faz Porque o silêncio necessário. Uhum. A gente compreende. Porque não é fácil, né? Diferente. Você tá por trás, você trabalha no cuidado para quem vai estar na frente, né? E tá se expondo assim não é uma coisa fácil, né? É engraçado. É melhor estar por trás do que pela frente. Bom, das câmeras. desse trabalho você tem que ter um time especial para cada um, né? Então, por trás pelo menos já temos mais experiência, né? Por isso. Jane, como é que você começou com essa carreira? Começou a maquiar, como é que foi? Já foi com... Eu comecei me maquilando. Começou com você? Comecei e olhando depois... minhas amigas passando rímel, eu ficava embevecida. E eu era muito novinha e eu tava assim, tinha primas que iam para boate e às vezes ficava minha tia, né? Então uma era muito nova para ir, outra muito velha. Então as moças, eu ficava encantada. Pintava as minhas bonecas e depois e por interesse, eu fui ganhando assim apoio de linhas como Revlon, Helena Rubinstein, que ofereciam cursos para as pessoas, para as moças que trabalhavam, né, com a linha, que vendiam. E como eu chegava nos lugares, eu comprava maquilagem, tudo, elas me inseriam nos cursos. E eu fui fazendo. E foi surgindo amigas para maquilar, e depois eu fui fazendo trabalhos avulsos, trabalhos para salões de beleza, umas coisas de noiva, de formatura. E fui trabalhar na TV Educativa de Porto Alegre, que eu sou gaúcha. E eu trabalhava na seção de arte, mas eu não fazia maquilagem. Depois, por lá mesmo, eu fui entrando para maquilagem. E foi onde eu fui desenvolvendo também na TV Guaíba, que seria uma, como a gente diz, retransmissora da Globo, né, em Porto Alegre. E fui trilhando por aí. Parei um tempo, no Rio de Janeiro, continuei trabalhando na TV Educativa, não maquilando. Aí depois entrei para fila para comerciais. Me desvinculei de televisão, vamos dizer, efetiva, e fui fazer freelance em comerciais.
É mais divertido trabalhar com comerciais? É mais difícil também? Porque É mais divertido com teatro. Eu acho que os comerciais tem que... O produtor chega e pede precisa, às vezes, de uma maquiagem mais característica, mais específica. E fica mais difícil, às vezes, né? Eu acho que é mais difícil porque não existe essa comunicação com o maquiador. É a minha queixa, eu quero registrar. Eu quero assinar. Não existe. Muitas vezes acontece de eu não saber o que eles desejam. Estimular isso, né? Está na textura, na maquilagem, mas também como eu vou colocar isso em cena. Está me interessando bastante. Diretores de fotografia. Fiquem atentos. É a próxima. Tem alguém chegando por aí. Olha aqui, chegou uma pergunta da Júlia Camargo, do Cambuí. Ela já fez teste de vídeo com vocês e gostaria de dizer que vocês deixam as pessoas bem à vontade e tranquilizam os mais nervosos. Júlia, não é o que está acontecendo aqui. Eu não estou conseguindo deixar eles tranquilos, porque eles ainda estão um pouco nervosos. Ela pergunta se vocês já trabalharam com cinema, se não gostariam de trabalhar. Eu adoraria. Júlia, eu adoraria. E eu duvido que Marcelo também não. Com certeza. Uma que eu adoro cinema, na realidade eu entrei nessa área fazendo jornalismo. É um sonho de todo mundo. E a pretensão, um pouco é bobagem, né? Em Campinas é um mercado que, nesse lado ainda é muito cru, mas quem sabe daqui a pouco começa a se investir mesmo e... mas já está acontecendo aqui, já aqueceu bastante o mercado de filmes no país. Não, no país não tenha dúvida, eu digo se a gente mais próximo a Campinas, ia ser muito bom. Só um adendo, alguns trabalhos que a gente faz, trabalhos em comerciais, são filmes feitos para cinema, que é película, né? Que é em 16 ou 35. É diferente, é claro, mas é um contato que você tem com uma equipe profissional, que não é só um cinegrafista, um iluminador, um produtor de áudio, não. É uma equipe meio completa, com um diretor de fotografia, de cena, que tem um clima de cinema. Tudo bem que o resultado é 30 segundos, né? Não tem que se comparar com um longa de uma hora e meia. Mas a duração de trabalho são 3 dias, 5 dias, uma semana. Não é um filme, mas... mas já é um passinho, alguma coisa assim e tal. Uma micrometragem. Uma micrometragem e tal. O que eu acho é que... todo mundo, não só profissional ligado a essa área, ao cinema, mas eu acho que todo brasileiro espera que o cinema brasileiro decole, porque eu acho que a gente gosta... É uma classe privilegiada, são só algumas pessoas que têm o hábito de ir ao cinema com uma frequência, mas eu acho que todo mundo espera que se faça aqui no país filmes maravilhosos, como a gente tem pelo cinema americano. Né? Sim. E a maquilagem ganhou Oscar também. Sim, claro. O produtor também ganha Oscar, que é o mais importante da noite, por sinal, né? E eu acho que a gente está vendo agora os filmes brasileiros crescendo, deslanchando, estão sendo premiados fora do país, sendo vistos, vistos e competindo inclusive, ao Oscar. Bons filmes, né, antigos que estão sendo revistos e melhor vistos, né? Claro, fica... O cinema é um mercado interessante, porque assim, a novela tem um poder de penetração em alguns países muito importante. Só que o cinema é uma vitrine muito interessante da cultura mesmo de um país. Então, quanto mais um filme, tipo assim, Central do Brasil, ganha prêmio em Berlim de melhor filme, melhor atriz, Fernanda Montenegro, isso é importante, porque afinal de contas é um filme muito bonito, bem acabado, e é uma história nossa, de pessoas brasileiras, de pessoas que são encontradas na rua. Então, assim, você está mostrando a sua cultura para, sei lá, imagina em Bangkok. Mostrados com uma qualidade, né, que faz as pessoas terem vontade de assistir. Exato. E principalmente o seguinte, o Brasil sempre teve um problema meio complicado na falta de bons roteiros. A gente tem bons diretores, mas que filmes, assim, herméticos, ou seja, filmes que poucos vão assistir. E o que eu acho com muita pornografia. Eu também. Eu não ia falar, eu ia ficar quieta, mas eu acho abominável. Mas tem um lado também. Tem alguns filmes que, paralelo à crise que nós tivemos até pouco tempo, que conseguiram trilhar um caminho. Mesmo pequenininho, nós tivemos bons filmes, assim, que...
infelizmente, foram pouco vistos, né? Pornografia foi uma forma de se sobreviver fazendo cinema? Na realidade, é porno chanchada, né? Eu acho que foi porque nós temos é uma profissionais coisa... que se dedicaram e bons, né, que fizeram. Eu acho que foi sobrevivência. Eu acho que foi um meio que eles conseguiram De se manter. para atrair a atenção do público para o cinema. Não estava conseguindo com bons roteiros? Vão apelar para pornografia. Vamos apelar porque dá. Eu também acho que público. isso eu acho que tem cenas que seriam indispensáveis, que precisam. Agora, tem cenas que eu acho que eles abusam e realmente o cinema vai perdendo, óbvio. O cinema brasileiro vai perdendo o respeito. Então, é um dado tal. Na realidade é o seguinte, a gente tem que separar um pouquinho também o que seria pornografia, né? O que seria erotismo, né? A pornografia seria, assim, a coisa meio crua. Mostrar, assim, uma relação sexual de uma forma crua. O erotismo, que muitas vezes é bem feito, é insinuar uma situação. O que aconteceu também... Tem um dado interessante falar sobre o filme brasileiro, que é o seguinte: o brasileiro é um povo que tem um lado sensual muito aflorado. Claro. Então, é por isso que eu acho que em algumas cenas o erotismo, a sensualidade... Tem um contexto. Tem um contexto. Sim. Agora, tem cenas Exato. que... Na realidade, a medida de até que ponto aquilo fica bonito dentro de um contexto, aquilo não fica... Vai do diretor, né? Vai do que é envolvido, público que do pede, público. será? Porque você vê programas de auditório, em horários assim, não é um filme, não é nada, um programa de auditório. E explora isso. Claro. Exato. Não vou nem falar das novelas, que para ganhar Ibope também sim. Utilizam. Exato. Eu não sou um público para isso. Não alimento. Mas voltando um pouquinho, o pessoal do cinema e tal, é legal a gente estar hoje, de uns 3 anos para cá, desde Carlos Joaquim, no filme da Cara Camurati, a se interessar em ver filme nacional. Isso é muito importante. A gente tem que valorizar um produto que é feito por profissionais do Brasil que são, assim, excelentes. Porque, sabe por quê? Porque é o seguinte, o americano tem dinheiro, nós não temos. Se filmes assim, tipo Godzilla, que está em cartaz, tem sei lá, 200 milhões de dólares investidos, não, é 180, você tem dinheiro. Então, assim, é imperdoável que se erre, por exemplo. Seria filosofia. E não é o que acontece. É um filme que não tem roteiro, é um filme ruim, é um filme para criança. Tem que ter dinheiro para fazer a mídia então, também. Assim, exato. Pronto, né? Então, assim... o Brasil, de repente, faz filmes bons, mas ele não tem para depois lançar o filme, para divulgar. Né? E é importante, o trabalho hoje em dia de um filme, por exemplo, americano, sem querer estender o assunto, mas só para ilustrar, é dividido uma bela porcentagem para divulgar. Os atores viajam fora dos países e tal, para conhecer, para as pessoas verem. Tipo assim, por exemplo, a Sandra Bullock veio no Brasil divulgar Velocidade Máxima 2, que é um filme horrível, mas ela veio... Foi aqui, foi ali e tal. Mas é assim que funciona. Já que... Como? O bochicho já dela ter vindo aqui, que já faz a propaganda. Exato. Então, assim, por que o filme da Cara Camurati fez sucesso? Porque ela pegou o filme embaixo do braço, levou nesse cinema, um público pequenininho assistiu, um outro começou, não sei quem contou, o boca a boca funcionou, fez um sucesso super bom. Aí, em seguida, veio o Quatrilho, que nós tivemos a honra de ser indicado para o Oscar. Não ganhou, mas foi uma divulgação excelente. E esse ano, o Que é Isso, Companheiro, que praticamente estava na reta final. Não ganhou, mas só o fato do Brasil ser visto, o cinema nacional ser visto lá fora, isso é importante. Sabe, o futebol é uma paixão nacional. Só que o cinema é uma paixão que fica, é diferente, você está mostrando a cultura de um país. E um país... sempre tem que investir na sua cultura. É uma pena que poucas pessoas pensam dessa forma, sabe? E é uma pena também que quando você tem dinheiro, você consegue um bom roteiro, sai um mau filme. Isto que é aquela coisa que ninguém consegue explicar. Por que tem um bom roteiro, um bom ator e sai um mau filme? E aí esse mau filme é aquele que todo mundo cai em cima criticando. Esquece os bons que vieram ao lado ou antes e tal. Então tem um monte de gente que fala assim, não gosto de filme nacional. Cineasta, nos contrata, sabemos tudo de cinema. Tudo não digo, mas a gente pelo menos... A gente entende alguma coisa.
Olha aqui, chegou mais uma pergunta do Rafael Costa, do Centro. Rafael, fique ligado que depois dos intervalos a sua pergunta vai ser respondida. Quer navegar na internet? Então vem para Bestway. Linhas digitais com velocidade de 56K. Kit de acesso completo instalado em casa. Suporte técnico que funciona. E para assinantes NET Campinas, inscrição grátis e acesso sem limites de hora a preço de banana. Só R$30 mensais. Vem navegar na internet. Se você já navega, aqui pro seu provedor. Bestway Internet Provider. É animal. Tem festa na paróquia, 100 anos da padroeira de Souzas, festa de Santana, procissão com andores enfeitados, shows, celebrações e a deliciosa costela no bafo, de 24 a 26 de julho, na Praça Beira Rio. Não perca! Em agosto, o Chambers vai ficar ainda melhor. Se você curte o programa Chambers, tem a sua opinião sobre ele, pegue lápis, papel e anote nosso endereço. porque a partir de agosto você vai ser a cara do programa. A partir do dia 13 de agosto, você vai entrar no embalo do Chambers, de segunda a sexta, 4h30 da tarde. Nosso telefone é o 756-2299. Ou se preferir, mande um fax 756-2300. Ou mande seu e-mail para canal25@netcampinas.com.br. Chambers, a partir do dia 13 de agosto, de segunda a sexta, 4h30 da tarde. Participe você também. Aí já estamos de volta. Rafael Costa, do Centro, fez uma pergunta. O que vocês acharam da maquiagem feita no Titanic? Eu estava aqui respondendo que não tem coisa de maquilagem, é uma maquilagem de época. E a maquilagem quando eles estavam se afogando? E mortos, aquilo lá é maquilagem. E eu gosto de fazer maquilagem assim. A maquilagem passa sempre, é uma ideia preconcebida. Ela só existe para deixar você bonito. Ela vai eliminar suas linhas, suas rugas, seus buraquinhos, as suas sardas. E não é isso que a gente quer. Hoje, mais do que nunca, a gente quer um rosto natural. Isso quer dizer, na propaganda, você tem uma mulher no supermercado. Você não vai deixar ela com cara de novela mexicana, pelo amor de Deus. Que nem apareceu na televisão, tem que estar de cílios postiços, tem que estar com a maquilagem de Barbie. Não é isso. Aí é que está. A maquilagem tem que estar, para ser legal, tem que estar de acordo com a situação. Então, eu não vou fazer a maquilagem no Titanic, né, deles se afogando, corados. Eles estavam congelados, então eles estavam cinzas, arroxeados pelo frio. Legal essa pergunta, gostei. O que você achou, como agora a opinião do produtor? Essa produção, essa mega produção do Titanic. Bom, hoje em dia criticar o Titanic ficou meio que prático, né? Porque passou a febre, aí agora começam os comentários pessimistas e tal. E que foi uma febre Cai na duradoura. Na Agora cai na realidade, real. sim. Olha, Não, mas assim, é uma produção impecável, sabe? É um filme que você senta, tudo bem, 3 horas e meia, mas você Reprodução de vê. época é fantástica. Fantástico. Não, a direção de arte do filme é impecável. A música é muito bonita, é meio melosa, fora a trilha sonora, tudo bem, mas, né, você John gritando, mas o resto é muito bonito. O figurino é muito bonito. Então, assim, é um filme que você senta e você vê uma produção bem feita, bem acabada. O roteiro, é difícil você fugir do óbvio, porque, afinal de contas, é o navio que afundou. Todo mundo sabe da história. Então, trabalhar em cima, criar uma situação diferente dentro de um filme que, em princípio, todo mundo sabe o final, é uma coisa complicada. O filme conseguiu. Contou uma história de amor, bonitinha, faltou talvez um pouco mais de romantismo ou verdade pelo casal, porque eu lembro que algumas pessoas criticaram que a única cena romântica do filme é quando eles gospem, tipo assim, no mar, os dois juntos. Quer dizer, o romantismo é uma coisa muito pessoal, né? Então, cada um aborda um lado que nem todo mundo entende. Mas é uma produção muito bem feita. Assim, você falar que não gostei, tudo bem, você tem que explicar o porquê. Porque você fala assim, é um filme mal feito. Não é. É uma produção que você assiste
você fica assim extasiado como o americano tem a sorte, investimento de ter dinheiro e fazer um filme muito bem Se feito. você pegasse o avião da TAM que caiu em São Paulo, matou 99 pessoas, 100 pessoas, e você vai descrever a vida de cada um antes de sair de casa naquela manhã. Eu Aquele acho- que brigou com a mulher na Sim, noite anterior, sim. a mulher que ficou grávida, o marido viajou e morreu naquela normalmente noite. esse argumento é o óbvio, mas assim... Depende da maneira como você vai Exato. enfeitar tudo isso. Talvez Você sabe hoje- que a tragédia aconteceu, Sim. sim, mas você se pôr a imaginar como que era o sentimento de cada um, E é interessante. né, antes de embarcar naquele navio, antes de embarcar Sim. naquele avião. Então, não acho que você tem que sacrificar o Titanic. Agora começa as Não, invejas. claro, não, Cada exatamente. real começa Não, as mas assim, invejas. talvez assim, daqui a alguns... O Titanic É aconteceu instigante. há 80 e poucos anos, não lembro direito. Então, assim, se você for falar da tragédia da TAM, tá muito recente. Eu estou colocando, Por né, o exemplo. nível de Não, interesse é. das pessoas que Da- estavam daqui a nos alguns E anos- pela tragédia Pela também. tragédia. Tipo E assim, se é uma você pensar em tragédia- termos humanos, se você quiser, Sim, não tenha você pode dúvida. fazer um trabalho em cima disso, sim. E dependendo, Sim. né, da sua imaginação, você vai conseguir colocar isso de uma forma poética, sei lá. Exato, mas também o Titanic tem toda uma... Tinha e tem, agora nem tanto, mas tem uma mitologia em torno da história, porque afinal de contas, é a pretensão humana... Foi uma boa sacada. Não tenha Comercial, dúvida, imagina. foi, E foi. outra coisa, e é uma tragédia ímpar, né? Porque morreu muita gente. É uma coisa assim que você não tem como negar, não morreu, eles pularam e estão vivos. Não foi isso. Não, e pela forma como morreram. É um navio que nunca vai afundar, nem Deus afunda Isso. esse navio, de repente. É a pretensão Afundou. do homem, na realidade, né? De achar que nós somos imortais, que nós somos... que o Não dinheiro, vai acontecer digamos comigo, assim, principalmente não diante vai acontecer comigo. desta Isso, riqueza que nós exato. criamos. Que o dinheiro me Foi isso. protege de morrer, por exemplo. E não é isso. Todo mundo sabe que isso é uma tolice. Só que tragédias como o Titanic, infelizmente, vão se repetir, não digo igual, mas em outras situações, como avião, como... teve o dirigível lá em Lindenberg, lembra do dirigível? Lindenberg? Que foi uma tragédia horrível na época também, que era aquele negócio que voava, parece um balão assim e tal. Dirigível, não sei se alguém conhece, mas foi tão antigo isso que... Era uma tragédia também que morreu muita gente. Aí, nessas horas, a gente para e começa a questionar até que ponto o homem tem o poder de determinar o destino de outras pessoas. E o Titanic, não sei se essa é a ideia do filme, claro que não, mas a gente tira... Assim, dando umas viajadas, a gente tira essas coisas de vez em quando. Qual foram os trabalhos que vocês têm, que deram aqueles trabalhos que foram mais difíceis, mas que são as melhores recordações e que vocês falam, este Lembra aquele no trabalho asfalto? foi... Oh, perdão. Pode falar. Aquele no asfalto que não haveria, que eu perguntei antes da gente começar se haveria necessidade de algum efeito especial. E não. E no ato eu tive que machucar o ator. Eu tive que escoriá-lo, criar hematoma exato. e sangue. Só que eu não tinha levado a minha maleta de produção Isso. disso. Aí Você eu teve tive que que improvisar. improvisar com algodão, cola tenaz, batom. E fiz um ferimento e o pessoal do SAMU que estava acompanhando, cheio de ideias. Mastiga aquele comprimido que vê se você tem tártaro. Não tem mercúrio cromo, bota isso, bota aquilo. E aí quando eu terminei, todo mundo dando muitas ideias. O pessoal do SAMU inteiro querendo ajudar a fazer o efeito. Eu quieta, trabalhando. Olha, mas ela conseguiu, ficou legal. Eu fiquei quieta, porque eu não aguentava mais. Eu queria ir em cima. Foi um comercial que nós fizemos para de segurança, acho que da Indec, se não me engano, não era? De um rapaz ferido e tal. Em princípio não foi pedido assim, nada de especial. Ele só ia desmaiar, mas ele ia estar desmaiado sem nenhum, né? Aí E aí acharam melhor ele realmente estar escoriado, ele tinha se ralado, ele estava de moto. Sim. Então ele tinha que ralar, e a lataria da moto é seu corpo, né? Exato. Então aí eu tive que escoriá-lo, fazer sair sangue, e coisa teve e tal. trabalhos legais que nós fizemos, que deram muito trabalho, por exemplo, assim, foi por coincidência, da NET Campinas, quando veio para Campinas, eu fui um dos produtores, a Jane foi a maquiadora, e nós tivemos um pouco tempo para fazer o trabalho e tal. Na hora H a gente ficou muito louco, porque era um cast muito grande, figurantes, eram 30 figurantes, que era a cena de um restaurante, não sei se você se lembra, tal, que tinham 2 casais na mesa e tinha tivemos que montar um restaurante
dentro de um restaurante, só que o trabalho foi para coordenar, porque figuração é uma coisa que tem uma hora que as pessoas começam a cansar, faz parte, né? Claro. Aí depois de 1 da manhã, tá todo mundo para lá de cansado. Então, foi um trabalho que foi muito importante pra gente, foi um trabalho que nós fizemos em 35mm, e foi um trabalho que, bom, na média, né? Foi Eu estou lembrando, já que a gente está falando sobre maquilagem também, uma foto que a gente estava fazendo com o Juan, e aí o modelo era de óculos, e o modelo chegou bem barbeadinho. Tem modelos que não chegam assim, vão fazer a barba no set, não é legal, viu, modelada. Mas veja só esse caso, ele foi barbeadinho e depois o cliente que estava acompanhando sentiu que gostaria de ter uma foto dele com um pouquinho de barba. Tipo o Christopher Lambert na época. E não vai dar para fazer, ele está barbeado. Aí eu fiz a barbinha nele, eu criei a barbinha, ficou legal. Foi resolvida a situação. Foi uma coisa interessante de acontecer, porque com comércio a gente não costuma ter tipo de trabalho assim mais difícil, essas coisas. É mais light. E de uma outra feita... teve um que nós fizemos... Bom, fica parecendo meio que bate-bola de comercial, mas teve um... Nós fizemos no campo, que era de um produto para... desses de matar piolhos em vaca, que tinha que ter o melhor ângulo da vaca. Tinha um ator, só que é o seguinte, um ator, apesar dos pesares, ele pode ser dirigido. Não, você não matou a vaca. Você estava nesse comercial, não estava? Claro. Só que tinha que ter uma posição da vaca, da vaquinha, num ponto X, o ator Y. Para colocar a vaca no ponto X, foi uma história. Era um boi imenso, Era um boi, Era um boi imenso. Era um boi. Foi uma vaquinha coisa dele. complicada. Dentro desse mesmo comercial, tinha as cenas aéreas, né? Foi complicado, porque assim, o helicóptero passava e o gado todo ia para um lado, e não, tinha que ir para o outro. Então, assim, são coisas que fogem do nosso controle. Então, difícil. Como você vai lidar com animais que não são treinados, né? Então, são coisas que a gente depois passa, na hora a gente fica tão irritado que pela socar a cara do boi, fazer o quê, né? Depois espetar uma agulhinha nele, né? Para ele fazer movimento, sacudir. O dono não ia deixar, não, porque... Não, deram uma agulhada nele. Depois deram, né? Tiveram que dar. Mas... Aqui o nosso editor preparou uma surpresa pra gente. Tem algumas imagens de alguns trabalhos feitos pela Jane. Vamos ver, conferir aí. Ah lá, já estamos de volta aqui. Eles estão comentando como é que foi. Isso foi por um comercial aqui que passou, era pra de AIDS, né? De prevenção à AIDS. Estava fazendo com rapazes, né? De como fazer essa prevenção. E eu estava olhando a imagem de eu passando delineador, bem rente aos cílios do ator. E eu estava comentando com ela que a maioria das pessoas chama e diz, não é nada, é homem, não vai maquilagem nenhuma. Não vai maquilagem nenhuma, por que você vai chamar o maquiador? E aí por que você vai pagar para ele, né? Aí vinha aquelas histórias da gente ficar negociando o cachê, e foi bom mostrar, eu estava passando delineador nele. Eu maquilo inclusive as crianças com pancake, com sombra, com blush, com tudo que necessita uma maquilagem, só que ela não fica aparente, a imagem fica muito melhor, mas você não vai notar. Foi bom ter visto isso, eu pude colocar uma coisa que talvez as pessoas não observem, mas um homem usa maquilagem, usa rímel, usa o delineador, só que você vai olhar para ele, você não vai enxergar. Inclusive, eu estava trabalhando com o Antônio Fagundes, o Marcos Frota fez um comentário também que não queria maquilar, eles não gostam que a pele fique artificial. O Antônio Fagundes eu passei um antibrilho, como no Lima Duarte, mas o Marcos Frota eu fiz questão de fazer a maquilagem que eu achei que a pele necessitava. Ele estava preocupado. Aí ele olhou e disse, nossa, nunca encontrei um maquiador que deixasse a pele assim, né, suave, eu não noto, estou bem. Aí eu fiquei realmente orgulhosa, estou contando para vocês. Mas é isso. Porque eu acho que a maquiagem não é só pra deixar bonito. Ela não é. É pra dar uma expressividade pro rosto, pra dar uma luminosidade pro rosto, é pra realçar
alguns detalhes que se Larissa, tornam às vezes, importantes mesmo com dependendo criança, com homem, com qualquer pessoa. Dependendo da forma como você trabalha uma sobrancelha, você pode deixar a ilusão de que a pessoa é vesga. Dependendo como você passa o rímel, como você direciona os cílios, você também cria um defeito nos olhos da pessoa. Não são truques, são técnicas. Onde você aprendeu todas essas técnicas? Trabalhando? Trabalhando, pensando, observando, sempre buscando, sempre. Porque eu gosto disso, eu amo. Então eu fui buscando isso em mim mesma, porque não existe no Brasil praticamente literatura que te traga isso. E nenhum curso? Não, específico não. Eu já fiz cursos de efeitos especiais, né, para você machucar, entortar, quebrar, ferir as pessoas, fazer morto, enfim, N coisas. Mas essas coisas, assim, do dia a dia, né, que se passa, não. E mesmo assim, quando você encontra livros, é sempre assim, você deve usar a base para clarear a pele, você usa a luz, profundidade, tudo igualzinho. Eu tenho a pretensão de escrever alguma coisa a respeito, mas se eu fizer, eu não tenho, acho que esse lado bem desenvolvido, mas eu quero colocar uma coisa assim, diferente do que está no mercado, porque a gente, eu não sei se é por uma questão de você querer vender também o livro, né, não sei. Você coloca tudo igual, sai na Cláudia, sai no Desfile, sai na Elia, né? Tudo a mesma coisa, como você deve aplicar. Não é bem assim, as coisas mudam, não é dessa forma. Você usa o corretivo e a olheira desaparece. Você usa o corretivo e a olheira não desaparece. Então, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que iluminar, dar ênfase a uma parte que suprima, quando você olha aquilo não seja importante. Porque se você tiver uma olheira roxa, com os vasinhos muito aparentes, às vezes a olheira é marrom e arroxeada, você bota o corretivo amarelo, mas se você botar o branco, aí você fez um caos. O amarelo ameniza bastante isso, mas você não faz desaparecer. Então, você tem que saber onde você vai trabalhar. É diferente de só botar o corretivo e milagre acontece, aí você experimenta na sua casa e não deu certo. Não se preocupe, é assim mesmo. Olha aqui, chegou uma pergunta da Evelyn de Souza, da Vila Marieta. Jane, você dá cursos de maquiagem? Quais os malefícios do cigarro para a pele? Bom, eu estou trabalhando e não estou dando curso. Eu estou programando isso. Talvez até ano que vem eu comece. Eu quero fazer muito bem esquematizado, onde as pessoas possam realmente tirar proveito do que fizerem. E quero fazer em 3 níveis, para iniciante, então, automaquilagem, um médio e o profissional, que eu vou deixar para mais tarde, porque eu tenho ainda que trabalhar mais, aprender mais. Mas 2 eu devo começar já ano que vem. E a outra pergunta, malefício da fumaça do cigarro. Bom, seria assim, ele diminui a oxigenação da pele, né? Então ele deixa a pele, assim, vamos dizer, mais engrossada. É como uma poluição, né? E se você tiver por exemplo, se tiver acne, ela diminui bastante a capacidade de cicatrização da pele. E se você fizer cirurgia plástica, então o médico mesmo, eu tenho certeza que já indica para, né, não fumar, não ficar, enfim, exposta a isso, porque dificulta bastante a cicatrização na pele. Agora o pulmão, né? Nós vamos deixar aí. Se o cigarro tiver algum benefício, você me diga, que eu não conheço. Vem aqui, a gente abre no espaço, porque não tem. Tem razão. São só malefícios. É a gente vai para os intervalos e daqui um pouco a gente continua aqui mais um bate-papo conhecendo o que acontece por trás dos bastidores. Continue ligado. Amar, às vezes, é apenas ouvir. Amigos da Vida. Ligue 231 4111. Se você se sentir angustiado e quiser desabafar, ligue 231 4111. Amigos da Vida. Alguém em quem se pode confiar. A Prefeitura de Campinas está trabalhando duro para você ter um futuro melhor. 440 guardas municipais já estão nas ruas aumentando a segurança da cidade. 7 postos avançados de vigilância foram instalados em pontos estratégicos. O Laurão foi reformado, a John Boy Dunlop foi duplicada e 31 bairros estão sendo pavimentados. Mas o nosso trabalho não para aí. O futuro de Campinas está apenas decolando. Prefeitura Municipal de Campinas. Futuro para todos.
Premier, a maior cobertura do Campeonato Brasileiro. O único a transmitir as partidas ao vivo, inclusive para as cidades onde estão sendo realizadas. Não perca esta oportunidade. Ligue já para a NET e reserve agora o seu pacote com preço especial. Premier no Brasileirão 98. Um show de bola no conforto da sua casa. Já estamos de volta e já com uma pergunta, o Fabiano Peixoto do Centro. Vocês já tiveram problemas com pessoas que foram fotografar ou gravar alcoolizadas? Olha, Já tive, não vou citar a pessoa. A pessoa parecia que ela estava num barco. Ela ficava assim, você não Era o tinha como próprio citar a Titanic. câmera. E, bom, outra que não era alcoolizada, com foto, com a Maurício Simões, uma criança que foi fotografar, que não era modelo, era amador, ele nem amador, ele era filho do conhecido do dono do negócio. E ele tinha que sorrir, me desculpe, Maurício, eu estou contando uma coisa que não devia, mas é engraçado e triste. Era uma clínica de odonto e a criança tinha que sorrir, a criança não sorria. Eu lembro que eu fiz dente até de casca de laranja, pintei com pilô para ficar careado e a criança não ria. Foram 4 horas ou mais em cima, não teve jeito. Teve que se refazer tudo novamente um outro dia. Aqui aproveitando o tema, o Jurandir do Amaral, do Taquaral, ele pergunta se dá para contar situações engraçadas que aconteceram em gravações de comerciais. Nada é engraçado. Olha, quando... normalmente, quando você está filmando, é muito difícil a gente ter humor em alguma coisa. Apesar de, tipo assim, pessoas que querem espirrar, na hora que está tendo um texto lá, a pessoa concentrada, o diretor concentrado, tudo armado. Você vê a pessoa assim, com lágrima nos olhos, ela aperta a boca. Normalmente, você ia rir, óbvio. Mas na hora você fica tão preocupado, tão tenso, para sair bem feito, que você não consegue. Mas ela já passou é verdade, por... a gente fica assim muito preocupado em que tudo tem que dar certo, porque a gente tem um tempo. E quando se estende muito, começa a ficar todo mundo cansado. Então a gente tem todo um cuidado para diminuir o máximo possível o estresse. Quanto mais passa o tempo, a gente procura cada vez evitar mais isso para todo mundo andar legal. Mas acontece sim, nós estávamos filmando no centro da cidade na 13 de maio. Tinha que acontecer um infarte no meio da rua. Uma câmera localizada no outro lado da rua, quase no último andar de um prédio, foi com estúdio eletrônico. E o infartado, eu não sei, vinha com a mala no meio da rua andando e ele tinha que cair, ele tinha que ter um ataque que cair ali. E nós embaixo, assistindo, mas não denotando o que a gente está fazendo, porque ninguém viu câmera. Nós não acusamos que a gente estava fazendo nada. Foi muito engraçado, as pessoas ocorreram, teve um rapaz que veio, aí tentou acudir, levantou um pouco a cabeça dele, ele continuou mal, aí ele saiu, deu uns 10 passos, ele voltou e gritou, mas o que ele está tendo é um infarto, eu sei, eu sou enfermeira. Foi engraçado. E foi ótimo, louco, né? Foi ótima a reação, valeu, inclusive. Já também dia da gente estar ao vivo, e acho que foi com o Jurandir Paixão isso. Não vou dizer onde foi, e não se viu no ar. Mas eles estavam com uma câmera, quando a câmera saiu, mas foi assim, milésimo de segundo. A câmera saiu dele, ele afundou, a cadeira caiu. E ele desapareceu debaixo da bancada. E acontece. Tem essa coisa, quando você trabalha faz um comercial e envolve público, envolve rua, externa, centro de cidade... Você grava, né? Tudo pode acontecer. A gente você não vê, tem situações, tipo assim, que a situação é simular uma entrevista. As pessoas querem parar atrás, do lado, para ver, tem os papagaios elas querem, tem, de pirata. De pirata, exatamente. Então, assim, quer dizer, normalmente todas. Seria engraçado, só que na hora você está tão preocupado que você tem que tirar a pessoa dali. E é complicado, A gente fala que não tem coisas engraçadas, mas tem a figuração que às vezes ela não vai aparecer, ela está de lado, sei lá quantos metros da câmera, ela só tem um borrão no fundo. E elas estão altamente preocupadas, elas empurram uns aos outros para elas ficarem aparecendo. É engraçado. É delicado isso, né? Talvez assim... É uma das coisas legais que acontece, eu acho, nas filmagens desse humano, né? É gostoso isso. Se a gente parar para pensar em alguns detalhes... Todo mundo quer os 15 minutos de glória. Exato, todo mundo quer. Isso é fundamental. E todo mundo tem. Eu mesmo hoje estou tendo.
E tem alguma coisa mais engraçada que... Eu estou fazendo um olho comprido para uma pergunta que sei, não sei que gravação, almoço, tranquilidade é pra gente. Olha aqui, o Cláudio Pedroso do Centro, quando vocês estão gravando, dá para almoçar ou jantar com tranquilidade? Nós parecemos um sem terra. Quando a gente vai fazer por comercial no shopping center, parecemos um sem terra. Eu já maquinei em cima de lixeira. Isso. Um banco né, no meio do shopping é o comum. Teve uma das últimas vezes que a gente fez, chega assim, sei lá, se era 00:30, não sei. Não, a gente não sabe a hora. Alguém pediu esfirras, aquelas coisas pra gente comer, sabe? De pé, copo na mão, continuando trabalhando. E quando a gente viu, pegaram acho que um praticável, né? Montaram alguma foi coisa. Uma mesinha de uma loja que por um acaso nos emprestaram. Exatamente, isso. Da Talkstock. Não é. Obrigada, Talkstock. Obrigada, merchandising. Bom, nos e aí quando a gente viu, tinha assim 3 pessoas fazendo fila porque elas queriam comprar esfirra. É verdade. Uma coisa desculpa, é verdade, uma coisa engraçada, é verdade. Eu estava montando, eu e 2 produtores estavam comigo, estávamos montando ali, né, de forma improvisada, o lanche, que eram umas esfirras e tal. E realmente, uma mulher chegou e perguntou... Tinha 3 fazendo fila. Vocês estão vendendo? Quero uma esfirra. Qual que é o preço? É o preço. Na hora você consegue responder, depois você ri. Na hora você não percebe. Mas é verdade, é interessante essa lembrança. Os que ficam perguntando para você o que você está fazendo lá, por que se você pode incluir ele, como é que ele faz para ser artista, o que ele precisa fazer. São situações que ocorrem quando você está trabalhando em público, em externa, né? Uma coisa complicada, voltando um pouquinho para a pergunta da comida, é quando você está filmando, gravando no meio de uma fazenda. Aí assim, por exemplo, essa o boi correr atrás da gente, já aconteceu. A gente está filmando a fazenda e o boi correu atrás da gente. Exato, essas coisas acontecem. Mas assim, 3 da tarde, 4, não tinha lugar mais próximo para comer. O que você faz? Sai um corajoso, sai um corajoso para procurar não sei aonde um bar ou uma lanchonete, e aí assim, as pessoas já estão morrendo de fome, isso depois de passar umas 4 horas no horário normal de comer, mas não dá para parar. Então você vai no chocolate, vai no biscoito, água e sal, que não pode, são coisas, kit produção. Aliás, você, né, já Marcelo, leva, vai junto com a produção maquiagem. com vocês é sempre assim, tem a caixa com café, os biscoitos, salgados, e docinho, isso é um alívio, porque a gente fica ansioso. E a gente, obrigatoriamente, não tem fome, na verdade, durante a filmagem. A gente tem necessidade de comer, sabe? Exato. É psicológico. A gente combate a ansiedade mastigando. Não, mas eu acho importante a gente... porque assim, você trabalha com mas muita gente. Mas não é tranquilo isso. Não a é gente tranquilo. não senta e almoça tranquilo. A gente até Pizza. senta. Pizza, esfirra... Pizza é difícil. Não, pizza quando a gente está no estúdio, é pizza. É isso mesmo, no estúdio é pizza. Fora, a gente agora vai a externa, aí às vezes vai até consegue ir no no restaurante, Kibe. mas é assim, você tem 5 minutos. Você tem 5 minutos, assim, ou no máximo, estourando 10, já levanta o diretor, todo e às vezes nem almoço, você vai colocar a comida na boca, você tá voraz, aí você tá com fome. Aí você deixa tudo lá, vai, trabalha, aí volta, aí já acabou, você não tá mais lá, e já venceu, fechou o restaurante, aí você... Não, e pior que assim, o meu trabalho nessas horas é meio ingrato, porque assim, você tem que coordenar o horário de cada um comer, acabou. Então assim, você está comendo, infelizmente o diretor chama, e você tem que parar. Ó, gente, acabou, vamos rapidinho, não sei o quê, 10 minutinhos, 5, estourou, acabou, vamos embora. Então é chato essa hora. A gente sempre tenta, de uma forma ou de outra, mas parar para comer é sempre complicado. Fica difícil. Aqui chegou uma pergunta do Thiago Garcia. Qual o cachê para se fazer um comercial? Cachê? Caso a caso. Bom, depende, por exemplo assim, depende de figuração, depende do ator, depende do grau. Se você é global, se você não se você está começando, se você é ator e modelo. Olha, eu sei dizer... Não dá para falar em termos de cachê, não. Não dá. O mercado em Campinas, falando assim... sério, né? Você tem que ir atrás, fazer. Muitas vezes, eu acho que para começar, você pode até, vamos dizer assim, trabalhar por pouco ou quase nada, ou nada também acontece, ou numa permuta, ou acontece mesmo, você começar com figuração e ser pensado mesmo através dali. Então, não é fácil ser modelo ou ator, não se iluda. Não, mas corra atrás, vale a pena. É claro.
O que eu posso dizer é o seguinte, que o Antônio Fagundes, eu soube que no menos por 25 mil, ele não sai de É o casa. dobro, né? Então, assim, Bom, mas é você- uma outra referência, não pode você comparar, não pode te porque dizer assim, é olha, outra você coisa. está começando, está nesse estágio, vamos pagar tanto ou não. Depende do trabalho que você faz. Às vezes você fica até proibido para você fazer um tipo de comercial ou de trabalho. De repente, se você está num patamar maior, aí você já não vai poder fazer parte de uma figuração. Então, é uma coisa, o mercado é ingrato e Exato. consegue englobar, é caso a caso. E o mercado de Campinas é um mercado interessante, que a gente manda um monte de gente para fora, e lá, em São Paulo, que é o grande mercado, Gente bonita que tem em Campinas. gente muito bonita, gente legal que faz desfile, que está fora, e ganha-se muito bem. Aí Bons você volta para atores também Campinas, que saem daqui, bons nossa. atores também. Mas assim, aí alguns diretores exigem, quando tem um filme, que faça teste com o pessoal de São Paulo. Assim, ao mesmo tempo que poderia valorizar pessoas Pessoal de daqui. Campinas, não, a preocupação é pegar... Não, tem que pegar todos de São Paulo. Gente, Campinas também é um mercado muito interessante, muito legal, tem gente boa que infelizmente não tem oportunidade. Na hora H, assim, o que acontece algumas vezes com alguns modelos, atores, que quando tem um teste, tipo assim, ele sai correndo do trabalho, vai lá, chega assim, cansado, aquela cara cansada, cabelo escorrido e tal. Aí entra eu em ação. E aí entra... Pra deixar Não, ele mas descansar assim, sozinho. nem sempre. Mas, por Eu exemplo, assim, quando a gente não consigo, eu consegue... consigo. Num teste, por exemplo, normalmente. Aí Teste junta-se nem sempre junta-se não um chama monte de maquiador. gente que muitas vezes acaba perdendo o trabalho porque não está com a cara certa naquele momento. Então, tipo Isso assim, é se verdade. tivesse 10 minutinhos para ir no espelho, dar uma melhoradinha, já é uma oportunidade. Mesmo assim, pede-se sempre gente de São Paulo. Isso é chato, porque a gente trabalha com ele e sabe que tem gente legal em Campinas que não tem oportunidade. Mas não se tem desestimule. chance. Muita gente famosa, Exato. de gabarito, já foi preterida em Claro. testes e desaconselhada a procurar a profissão. É Então, claro, então, só mais uma coisinha. não Em um tem teste, só um detalhe, em um teste, tipo assim, você não foi chamado. O outro, não, o próximo você é para um trabalho bem melhor, sabe? Então, nunca fique desestimulado. Eu fiz 1, 2, 3 testes, não fui chamado. Tudo bem, Não isso tem importância, isso é o acontece. dia. Chegou aqui uma pergunta do Daniel Freitas, da Vila Costa e Silva. Jane, qual é o truque que você usa para ser tão bonita? puxa, obrigada. Obrigada. Será que eu meio Gente, o nosso tempo infelizmente já está se esgotando. Queria agradecer a presença de vocês, a participação. Queria que vocês deixassem um telefone para as pessoas que estão interessadas no trabalho de vocês, que a gente pôde ver que é um trabalho realmente com muita competência. Se tiver interessado, qual é o telefone para contato? Bom, antes de mais nada, não doeu, gente. O meu telefone para contato é 0800 164 002, código 1026644. O meu telefone é 019, que é Campinas, 269-9462. A gente está sempre fazendo trabalhos de foto, filme, o que for importante. Alguém quiser ter curiosidade de perguntar alguma coisa também, não tem problema, pode ligar que a gente responde. Obrigada pela participação aqui de Foi um vocês. prazer. Obrigada a você pela tranquilidade que passou. Que bom. Continue agora com a nossa programação e logo em seguida tem a Silvana Cristina de Moraes, ela é Relações Públicas, e o Oscar Luiz de Carvalho, que é presidente do Lar dos Velhinhos. Vamos falar um pouco mais sobre essa casa que acolhe aí os velhinhos com tanto carinho. NET Campinas e Canal 25. Aqui você é sempre o primeiro a saber. Até mais.